a trazer a mensagem de Jesus nesse período festivo. Boa noite. Recordo-me que essa já é a terceira vez que venho em plena semana natalina palestrar aqui nessa casa. Hoje nós vamos dialogar a respeito de luz. Quantas vezes nós nos pegamos dizendo a outra pessoa: você é um ser de luz? Será que realmente nós sabemos o que significa isso? Será que realmente nós entendemos o que é ser um ser de luz? Ah, fulano é uma pessoa abençoada. Estou me referindo a essas bênçãos com que significado? A bênção que o outro recebe ou porque ele é uma pessoa que ele dá bênção aos outros? Quando nós começamos a refletir e pesquisar a respeito da luz do mundo, que se refere justamente a Jesus, nós começamos a compreender como falamos blasfêmias. Porque ser comparado a Cristo, da maneira como nós nos encontramos hoje, é uma blasfêmia. Jesus é muito puro, para que nós possamos nos achar ou olhar para o outro e dizer que ele é uma luz. Não que a luz não haja dentro de cada um de nós, ela existe sim. A semente está plantada e precisamos fazer a luz florescer. Mas para que essa luz floresça tão forte como floresce em Cristo, há uma real necessidade de uma mudança extraordinária em cada um de nós. Mudança essa pela qual ainda estamos caminhando. Não chegamos lá ainda. Ainda há muito que aprender. Ainda há muito que fazer. Ainda há muito a nos transformar. Quando em João capítulo 1, versículo de 1 a 4, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A quem é que ele se refere? Quando a gente começa a observar a que João estava se referindo, o que era que ele queria dizer, e ele prossegue. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sendo assim, nada, estava a vida. E a vida, nele na verdade estava a vida, e a vida era a luz do homem. Quando João nos escreve a respeito disso, ele está remetendo àquilo de que é o princípio do planeta Terra. Quando ele ainda estava a ser formado. E Jesus fazia parte de um seleto grupo de espíritos altamente evoluídos ao lado do Pai. E a gente ainda diz assim: ah, fulana é uma pessoa muito evoluída. Ela consegue não se aborrecer com a topada? Oh, isso é o mínimo. Josmar levou topada, não se aborrece. Josmar é evoluído. Tem certeza que Josmar é evoluído? De repente alguém quer tirar você do sério, faz uma coisa que você não gosta, você releva, põe um sorriso no rosto e segue teu caminho. Fulano é uma pessoa muito evoluída. Será que somos? Estamos nos colocando em um lugar que realmente merecemos estar? Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito de homem para que nós tenhamos como exemplo, qual a resposta? Quem lembra aqui? Livro dos Espíritos. A quem é que os espíritos mandam ver? A Jesus. Eles respondem: vede Jesus. É o ser mais perfeito que nos serve como guia e modelo. Mas muitas vezes o que é que a gente fala? A gente diz assim: ah, mas Jesus é Jesus, eu não posso me comparar a Jesus. Mas Jesus perdoava porque era Jesus, mas ele não é o modelo? Ele não nos dará a receita?
O Evangelho é ou não é a nossa cartilha de aprendizado, de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento, principalmente na conduta moral e de relacionamento com os outros que estão à nossa volta, relacionamento com a nossa família, relacionamento com os nossos amigos, relacionamento com os nossos colegas de trabalho, relacionamento com os nossos inimigos. Cristo nos chama a confraternizar. Estamos vivendo época de confraternização, época de Natal, de Réveillon, Ano Novo vem aí. Quantos votos de Feliz Ano Novo, de Feliz Natal, quantas mesas recheadas de comida e quantos corações vazios nos são apresentados. Quantos de nós estamos sentados junto com aquela família desejando que aquele momento passe rápido porque não suportamos os nossos parentes e ainda cochichamos no ouvido daquele que nos é mais próximo? Família não serve nem para tirar foto. Mas o que Jesus nos apresenta é um modelo exemplar de automodificação. Um modelo que começa na purificação do nosso próprio coração. É aí que a luz começa a brilhar. Você olha para você e você começa a transformar-se em uma outra pessoa. No comentário de Kardec ele diz: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. O ser mais puro que já apareceu na Terra. Há um outro ser puro que já pisou esse solo além de Cristo, tão puro com a pureza do Cristo, segundo esse texto? Não. Há como questionar o que Jesus ensina? Também não. Mas o porquê da nossa dificuldade em simplesmente seguir os seus ensinamentos? Por que será que a gente não consegue olhar para o irmão com um olhar de ternura, com o olhar do amor, com o olhar da liberdade, sem julgar, sem condenar, sem dizer que o outro está errado e eu que estou certa? Por que é que nós não conseguimos realmente praticar a indulgência quando alguém nos agride e a gente olhar para o outro e dizer: essa pessoa hoje ela está num momento difícil, vou relevar? Por que será que nós não conseguimos, quando olhar para as pessoas, para aqueles que eu considero meus inimigos, eu olhar para ele com um olhar de irmão real? Porque a irmandade ela é espiritual e não carnal. A irmandade ela é uma coisa muito pura, muito íntegra. Eu sempre costumo dizer que eu tenho vários irmãos de alma, que são espíritos que não nasceram meus irmãos, mas que eu tenho amor por eles como se fossem meus irmãos. São pessoas que a gente se encontra, que o destino colocou no meu caminho. Nós nos encontramos, passamos 2, 3 anos sem nos falar, e quando nos reencontramos, percebemos que aquilo não foi nada, que é simplesmente um reencontro de irmãos e que o amor permanece o mesmo. Por que odiamos tanto se amar é mais fácil? Por que será que somos tão intransigentes com o ato que o outro faz, quando simplesmente olhar a situação e tentar compreender a necessidade daquilo que ele está fazendo, o socorro que ele está me pedindo, eu julgo? Se é mais fácil tentar entender. Porque quando eu procuro entender o outro, eu tenho paz. Quando eu não faço isso, eu permito que assuntos externos me prejudiquem. Prejudiquem o meu lado emocional. Me levem simplesmente a ter problemas emocionais, físicos, criando em meu próprio corpo patologias, doenças, como prisão de ventre, azia, má digestão, dor no fígado, os rins doem.
o intestino não funciona direito, a comida faz mal, falta de ar, taquicardia, dores de cabeça. Quando, na verdade, enxergar que o outro está passando por dificuldade e, assim como eu, ele não é um ser perfeito, que está tentando se automodificar, isso faria com que a luz que foi plantada dentro de cada um de nós venha a acender. É muito fácil dizer: ah, essa pessoa ela é muito difícil. Não dá para conviver com pessoas difíceis sem agradecer. Ah, essa pessoa é tão difícil que ela está me ensinando a não ser como ela. Nossa, fulana é tão mal educada. O que é que ela me ensina com isso? A não fazer isso porque é falta de educação, não é assim? É dessa maneira. Então, quando alguém faz algo que você considera errado, você diz assim: poxa, uma vez eu fiz isso, não faço mais porque é errado. Nossa, como é que pode tratar o outro dessa maneira? Não farei mais porque é errado. É aprendizado. E não de dizer assim: fulano é uma pessoa má porque tratou o outro dessa maneira. É olhar e dizer: poxa, nunca vou tratar ninguém assim. É horrível. Mas a gente esquece que é falho. Esquecemos que todos estamos no mesmo barco, dentro de um processo de evolução. E aí julgamos, apontamos o dedo e não trazemos para nós a responsabilidade que temos. Principalmente a responsabilidade de auxiliar as pessoas a se automodificarem através do nosso exemplo, através das escolhas que nós fazemos, das palavras que nós dizemos, mas principalmente através das nossas ações. Não adianta falar e não fazer. Temos que praticar. E continuando no livro A Caminho da Luz, a Gênese Planetária, Emmanuel nos diz que uma comunidade de espíritos puros, uma comunidade. Quando se fala em comunidade, a gente não pensa numa coisa grande, né? A gente já pensa numa coisa mais reduzida. Então, uma comunidade de espíritos puros. Reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos. São puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas, diretora da vida e todas as coletividades planetárias. Houve, portanto, uma reunião com essa comunidade para definir o nosso destino. Essa comunidade são seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus faz parte. Essa comunidade ela está nas proximidades da Terra, cuja solução de problemas decisivos na organização do nosso planeta eles são responsáveis. E eles se reuniram única e exclusivamente por 2 vezes. Caros irmãos, 2 vezes apenas houve uma reunião dos seres angélicos próximos à Terra. Uma reunião para criar o planeta e a nós. Outra reunião para a encarnação de Jesus. E eis aí a prova de que Ele é a luz do mundo. Essa comunidade foi reunida na órbita terrestre com a formação do planeta, do sistema solar, como nos é narrado pelos próprios Espíritos, é a Gênesis. Quem leu a Gênesis logo no início, vê toda a construção planetária sendo narrada. E aí eles se reúnem. E eles nos indicam que Jesus, naquele tempo, já havia chegado à condição de espírito puro, quando o nosso planeta já havia formado.
Esse texto nós encontramos a caminho da luz na página 18, que é onde está citado. E aí simplesmente a gente olha para o irmão que vai caminhando na rua e vê uma pessoa caída no chão, vai lá e levanta e diz: ah, esse cidadão é um ser de luz. Ele está treinando para que a luz possa brilhar dentro dele. Fazendo o quê? Praticando o que Jesus nos ensina. Em João capítulo 8, versículo 2, ele diz assim: então falou Jesus de novo, dirigindo-se a seus discípulos e à multidão: eu sou a luz do mundo. Por que então Jesus diria isso? Que eu sou a luz do mundo. Por que ele falaria isso? Porque ele realmente é. E ele veio para iluminar o nosso caminho, para nos auxiliar justamente na nossa jornada evolutiva. Mas o que é que nós fazemos? Criamos festas pagãs, criamos ícones, símbolos natalinos, criamos coisas que representam o Natal, distorcemos completamente o significado. Porém, sabido é que o Natal, ele não foi uma criação de Cristo. E que a data, muitas vezes, que há controvérsia por várias religiões, que se discute o nascimento de Jesus, está totalmente equivocada. Mas levando como esse simbolismo a construção de um momento, durante 12 meses, em que nós paramos para refletir a respeito dessa verdadeira luz, simbolizada pela luz de vela e hoje, no nosso novo século, simbolizada pelas luzes piscantes, dos famosos piscas-piscas, como assim os chamam, representando aquilo que vai nos auxiliar na nossa jornada, no nosso caminhar e no nosso próprio desenvolvimento. Mas o que estamos fazendo nesse momento? Só estamos refletindo a respeito dos 12 meses ou 11 meses atrás que vivenciamos e não conseguimos conquistar aquilo que desejamos? Ou realmente estamos olhando e verificando que nos transformamos em uma outra pessoa? Se todos os dias pela manhã eu acordo uma pessoa e quando eu vou dormir outra, completamente diferente, significa que em 365 dias eu evolui um pouco, ou não? O que foi que eu aprendi durante esse ano? O que me leva à reflexão a respeito do que Jesus me fala, do meu próprio autodesenvolvimento, do meu crescimento, através do caminho que Ele me ensinou a trilhar, para que eu também seja luz. Como é que eu posso fazer para que essa luz plantada dentro de mim, que é Jesus, possa realmente ser acesa? Simples. Praticando o que Jesus ensina. É fácil? É fácil para nós evoluir? É fácil para nós crescer? Colocar em prática o que o Evangelho nos mostra? Colocar em prática o que nos é ensinado pela doutrina espírita, pela codificação do Kardec? É fácil seguir os caminhos que nos são apresentados por mais de 400 livros psicografados por Chico Xavier? Segundo os irmãos espirituais, sim. Basta querer. Nós somos dotados de um poder e uma capacidade ilimitada de crescimento e aprendizado. Está nas nossas mãos aprender. Mas não aprender apenas com a leitura e pegar a teoria e guardar no cérebro. Não aprender apenas ouvindo, mas aprender com a prática. A prática que nos faz aprender. Porque a gente erra, mas a gente aprende. Tem que errar, que é para aprender. Olhar para trás e ver que durante esse ano, que está próximo de acabar, muitas coisas foram aprendidas e foram lições positivas. Ah, mas eu fiquei doente, o que foi que você aprendeu com isso? Ah, mas fulano me largou, e o que foi que você aprendeu com isso? Tudo que você aprende é válido. Toda dor causa um aprendizado.
Porque afinal de contas, quem não aprende com amor, vai aprender com a dor. A nossa consciência é quem nos julga. E ela é que mostra. Nós, principalmente, os que aqui frequentam essa casa, que vêm aqui, assistem às palestras públicas, que leem os livros, que participam do estudo, nós, que somos frequentadores das palestras na casa espírita, muito ouvimos, pouco aprendemos, porque não aceitamos que o erro é nosso. Então vamos aproveitar esse momento e olhar para a luz do mundo, que é Jesus, que plantou uma semente dentro de cada um de nós, e deixar que essa luz seja acesa. Vamos deixar a nossa luz brilhar, para que assim possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Pai. E prosseguimento a isso, na questão 627 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Será que tem? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com os lugares que ele ia. Ele falava a linguagem do povo naquela época. É como se eu fosse fazer aqui para vocês uma palestra, chegasse aqui falando de termos difíceis, que a maioria não compreenderia. Jesus, como um bom comunicador, um excelente orador, conhecendo o coração das pessoas, ele compreendia. Se eu não falar a linguagem deles, poucos, talvez ninguém, irá saber o que eu vou dizer. E aí, ele começava a falar as parábolas. Até porque ele falava só para aqueles que estavam prontos para ouvir. Ainda hoje, muitos de nós não estamos prontos para a verdade. Porque ainda estamos muito longe de aceitarmos quem realmente somos e qual o verdadeiro propósito da nossa existência. E os irmãos continuam. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. E preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Mas será? Fulano só vive na casa espírita, assiste tanta palestra, faz o evangelho no lar, estuda o livro dos médiuns, estuda o livro dos espíritos, e fulano vai fazer uma coisa dessa? Vai! São poucos os que praticam. Porque praticar o que é ensinado na casa espírita, praticar o que é ensinado no evangelho, requer mudança. Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de coração, mudança de atitude. É a verdadeira mudança espiritual. É quando realmente a luz se acende dentro de cada um de nós. Porém, cada um no seu devido tempo. Não tem como eu obrigar uma pessoa a mudar. Mas eu tenho como me obrigar a mudar. Não tem como eu transformar cada um de vós que aqui está. Mas tem como eu transformar a mim mesma. Então, sempre em oração, é o que peço, é o que rogo e é o que imploro. Que eu possa me transformar em uma pessoa melhor. Para que todos aqueles que de mim um dia se aproximem, eu possa ser um instrumento, um fio condutor, para levar amor, paz, tranquilidade e alento aos irmãos que sofrem, que se perdem na linha das suas emoções, trilhando um caminho de desenvolvimento de dor, quando poderia ser trilhado por amor, sem compreender aquele que muitas vezes aponta o dedo na sua ferida, mas não sabendo ele que às vezes é preciso cutucar bem a ferida,
para que a gente acorde e perceba que a transformação está em nós mesmos e não naqueles que estão à nossa volta. Não posso responsabilizar meu ex, minha ex, meu pai, minha mãe, meu amigo. Não posso responsabilizar aqueles aos quais considero inimigos, quando eu sou a única pessoa responsável por estar com a verdadeira luz apagada dentro de mim mesma. Frequentamos a casa espírita? Sim. Estamos realmente aprendendo? De acordo com a nossa evolução. Cada um de acordo com a sua própria evolução e no seu devido tempo. Os Espíritos ainda dizem que os ensinamentos dos Espíritos devem ser claros e sem evôlogos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Analisar com o seu conhecimento, analisar com a sua própria razão, analisar com os seus próprios valores, aquilo que você acredita, aquilo que você vivencia no seu dia a dia. É como se você tivesse um galinheiro, você tem lá 30 galinhas, as galinhas todas estão pondo, sendo que no meio daquelas 15 galinhas você tem 15 que é do seu vizinho, mas ele pediu para colocar lá e ajuda você a cuidar e ajuda você a ração. Mas aí todos os dias, de repente, todas as galinhas, durante 10 dias, resolveram todas pôr ao mesmo tempo. Se são 30 galinhas, você tiraria 30 ovos? Você vai dar 15 ao seu vizinho. Mas se seus valores condiz que, não, está no meu terreno, ao invés de eu dar 15 para ele, eu só vou dar 5 e vou dizer que só 5 galinhas dele estão pondo. São seus valores, é o seu aprendizado, é a sua escolha. E a consequência também é sua. É isso que os irmãos querem dizer. Você aprende de acordo com o seu processo, com o seu tempo, com a sua dor e com o conhecimento que você tem. Por isso que diz: espíritos, instruí-vos. Leiam, busquem compreender, reúnam-se em grupo, discutam o que estão lendo, troquem opiniões. A minha opinião não é obrigada a ser igual à sua e nem a sua é obrigada a ser igual à minha. O texto pode falar muita coisa. Cada um vai compreender do seu jeito, da sua maneira. Tem dúvida? Pergunte, questione, tente aprender e depois praticar. É isso que ele nos ensina. E eles ainda nos dizem: estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. E por isso não é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, sem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Simples. A lei de Deus, ela é imutável. A nossa compreensão é que é nossa, mas a lei dele não muda. Ela é a lei dele aqui, em qualquer outro país, mas todo envoltório dentro desse planeta, todo mundo que habita esse planeta. A lei é para todos, independente da cultura, da raça, da religião, independente de como estejamos e do que estamos fazendo e onde estamos. E Jesus repete: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz. E como é que eu posso seguir Jesus? Só andando atrás dele? Como a multidão andava? Não. Seguir a Jesus é me modificar. Seguir Jesus é aprender a colocar em prática o que ele está me ensinando. Simples. Porém, muitas vezes, considerado impossível por muito de nós. Mas se quisermos, assim o podemos. Então, o que fizemos na noite de Natal? De que maneira realmente nós confraternizamos com família e com amigos? Eu passei o Natal só em casa. Ok. Será que realmente estamos só? Não lembras da frase que cada um de nós está rodeado por uma nuvem de testemunhas? Nunca estamos só. Quanto mais pensarmos que, eu estou só,
mais companhia nós temos. Então ninguém passou o Natal só. Não existe solidão nesse planeta, porque estamos acompanhados, e muitas vezes muito bem acompanhados. Algumas nem tão bem acompanhadas, vai depender daquilo que atraímos para nós mesmos, através das nossas escolhas, das nossas decisões, do caminho que nós vamos seguir. Porque somos nós que escolhemos tudo aquilo que vamos fazer, para onde vamos e com quem vamos. Independente da idade. 5 anos, 10 anos, 30 anos, 150 anos, 92 anos, 250, não importa. Sempre estaremos acompanhados. Jesus foi na terra a mais perfeita encarnação do amor divino, e Ele ainda é. Ainda hoje Jesus é a mais perfeita encarnação do amor divino. Dos dias amargurados, quem transcorrem é para a humanidade. As promessas de paz, o manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes, o pão que sacia os esfomeados das verdades eternas, a fonte que desaltera os sofrimentos. Pelo Espírito de Marta, psicografia de Chico Xavier. Cada um aqui pode ser uma luz real, verdadeira, que edifica o próximo. Mas antes de edificar ao próximo, precisamos edificar a nós mesmos. E a questão que nos leva à reflexão da noite de hoje. Jesus, sendo Ele a luz do mundo, nos trazendo uma cartilha tão perfeita como o Evangelho. Vindo os irmãos espirituais explicar esse Evangelho de uma maneira mais simples, sem tanta analogia, mais direta, e dizendo: transforma-te, pratica a caridade, ama. É isso que Jesus vos fala. A lei de Deus é imutável, não muda, é para todos. Nos vemos a refletir. Será que realmente eu estou disposta a mudar as minhas atitudes? Até que ponto eu estou pronta para me automodificar, mudar as minhas ações e buscar, a cada dia que acordar pela manhã, ser melhor do que eu fui no dia anterior. E a cada noite, quando colocar a cabeça no travesseiro, seguir o conselho de Santo Agostinho nos dado no Livro dos Espíritos. Reflete, observa e vê se durante o dia ofendeste alguém, para que possa modificar a tua atitude, o teu comportamento, e no dia seguinte não magoar mais ninguém com aquela tua palavra, com aquela atitude, com aquele gesto. Quantas vezes, amados irmãos, plantamos ódio, plantamos rancor desnecessariamente, quando na verdade aquele irmão que nos agride só está precisando de um abraço, de um perdão, de um único carinho. Quantas vezes nos deparamos realmente com pessoas que são muito maliciosas, que carregam dentro de si a malícia exacerbada, sendo considerado por muitos até vigaristas, oportunistas, que quando pegam alguém e diz: a fulana é espírita, então ele é obrigado a fazer tudo o que eu quero, monta em você e fica te pedindo favores porque acha que o espírita nunca vai poder dizer não. Ó, somos espíritas, não somos santos. Temos muito que aprender. Ainda temos muito caminho para trilhar. Então que a reflexão da noite de hoje realmente seja: até que ponto estou pronta para dar um passo nesse caminho de ser trilhado, permitindo que a luz que está aqui, apagada, possa realmente ressurgir. Que esse seja o verdadeiro sentido do Natal, da confraternização e do novo ano que vai iniciar. Que cada um de vós, assim como vossa família, vossos amigos, vossos conterrâneos, todos aqueles que de cada um de vós se aproximam,
também possa vivenciar a verdadeira essência ensinada por Jesus, porque Ele realmente é uma luz que nos guia pelo caminho da escuridão. Escuridão essa ao qual nós mesmos nos propomos a ficar, permanecer por longos períodos, sem aceitar a nossa própria autotransformação. Que aquela raiva que eu tive, que aquela dor que causei, possa ser uma base do alicerce que me transforme em um ser melhor. E que eu, sendo um ser melhor, possa sair às ruas, possa adentrar nos lares, levando a palavra de conforto e de carinho que o Pai tanto nos pede para ser dada. Que assim possamos utilizar esse momento de confraternizar para amar, para perdoar e para evoluir através do amor de Cristo Jesus. Que as bênçãos do Divino, que recai nesse momento em todos vós, possa também recair a respeito do que vós ama e daqueles que vós também não tanto os amam. Porque todos somos um só, filhos da mesma matéria, vindos do mesmo Espírito e caminhando em direção ao Pai Celestial. Muita luz a todos vocês, pela glória divina do Senhor, que assim possam sempre progredir.